Mesa de debates. Oferecimento Unimed, 45 anos. Cuidar de você sempre foi o plano. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 19 de fevereiro de 2018. Estamos começando mais uma mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora, a TV educativa. No programa de hoje, falaremos da campanha da Fraternidade de 2018, cujo tema é Fraternidade e Superação da Violência. E também falaremos sobre a Mesa Brasil Sesc, que é um recorde nacional, uma rede nacional de banco de alimentos contra a fome e o desperdício. Bom, para começar o nosso programa, vamos apresentar os nossos amigos colaboradores que estão aqui para ajudar na apresentação da mesa de debate. Professor José Luiz Ribeiro, sempre um prazer ter o senhor, encontrar o senhor aqui. Bom dia, estamos numa semana difícil, com a intervenção aí rolando, a gente precisa fazer grandes reflexões para ver o que vai acontecer, né? Depois eu quero até que o senhor dê a sua opinião sobre isso. Tá. Estamos também aqui com o nosso amigo Rogério Pasqualino, hoje segunda-feira, no lugar da Nilza, que infelizmente não pôde vir. Bom dia, Léo. Bom dia, meu amigo. Bom dia, Zé Luiz, Claudinei, Débora, Léo, outro Léo, tudo Léo hoje aqui. Enfim, vamos fazer um programa bacana aí com muito conteúdo legal e o comentário vai ser bem pertinente aí, né? Nossos debatedores de hoje, quero cumprimentar o Padre Wellington, que acabou de chegar aqui agora. Seja bem-vindo, Padre. É um prazer ter o senhor aqui. Uma alegria estar aqui falando de um tema tão importante, né, para a igreja e para a nossa sociedade, que é a superação da violência. Seja bem-vindo, muito obrigado. Também aqui, Claudinei dos Santos Lima, vice-coordenador da Pastoral do Menor. Isso aí. Bom dia, né, a todos. É um prazer estar aqui contribuindo, né, nesse grande programa aqui. Prazer é nosso, seja bem-vindo de volta. E estreando na mesa de debate hoje, estamos com o meu xará, Leonardo Parma, gerente da unidade da rede aqui em Juiz de Fora. Seja bem-vindo, Leonardo. Obrigado, bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. E Débora Albuquerque de Freitas, que, além de ser parte da rede, é nutricionista. Seja bem-vinda. Obrigada, bom dia a todos também. Eu quero agradecer também, dar um bom dia a você, nosso telespectador que está assistindo a nossa mesa de debate. Muito obrigado pela sua audiência. Com o tema Fraternidade e Superação da Violência e o lema Vós sois todos irmãos, a campanha da Fraternidade Ecumênica 2018 foi apresentada no último dia 9 pela Arquidiocese de Juiz de Fora. Neste ano, a mobilização busca refletir sobre a violência, problema que atinge a todas as camadas da sociedade e que a cada ano tem feito mais vítimas, principalmente os jovens. Quero começar perguntando para vocês, padre, por favor, como é escolhido o tema da campanha da Fraternidade? Bem, o tema da campanha da Fraternidade é escolhido a partir de uma comissão da Igreja do Brasil, da CNBB, formada por bispos, padres, lideranças leigas de vários setores dentro da igreja. E nós buscamos sempre refletir um tema que seja atual para a sociedade. E hoje, sem dúvida, um tema que está marcando muito a sociedade no Brasil, no mundo também, é a violência. Então, a campanha da Fraternidade ela sempre tem como objetivo trazer temáticas, né, para que possa haver essa discussão, não apenas dentro dos setores da igreja, mas em toda a sociedade, para, quem sabe, apontar caminhos juntos, né, para superar as dificuldades. No caso de 2018, o tema escolhido é a violência. E foi um tema bem apropriado, né, professor Zé Luiz? Sim, eu acho, até queria ver um companheiro que trabalha com o menor, não é? Que é o futuro. Quantas gerações vão ser queimadas dessa forma? Porque o Rio de Janeiro é o tambor da sociedade, porque o que aconteceu, o carnaval e tudo. Mas isso aí está acontecendo no Brasil inteiro, tem outros lugares com maior violência, não é? Mas quantas escolas ficam fechadas por causa justamente da bala perdida e tudo? Qual é o caminho que a gente pode fazer através da educação, através principalmente dessa palavra que é mágica, que é fraternidade, não é? No momento em que a gente tem fractias o tempo todo, né?
Exatamente. Bom, a igreja, né, junto com a campanha, quer colocar o tema na discussão, exatamente o que estamos fazendo. Para isso, ela aponta que, né, jovens, no nosso caso, a pastoral do menor, né, crianças e adolescentes, são as principais vítimas, né, os dados apontam para isso aí, o mapa da violência no Brasil, todos os institutos apontam para isso, tá? Então, a violência no Brasil acomete principalmente jovens, negros, de baixa escolaridade, tá? Que moram em áreas de periferia e que, aí que é importante, morrem por quê? Por meio de arma de fogo. Existe o chamado índice de homicídio na adolescência, que aponta para cidades como Juiz de Fora, que esse índice vem crescendo. E aí chama atenção, olha, é preciso investir em políticas públicas que primeiro coíbam e que depois ataquem a raiz, investindo exatamente na questão social, apontando para essas vítimas. Porque uma coisa que a gente está vendo é a questão da arma, né? Está se discutindo agora, inclusive, com um candidato que defende que cada um tenha uma arma, e, ao mesmo tempo, os Estados Unidos entrando em conflito com um movimento que começou lá na escola, onde teve esse massacre agora, em que os meninos querem justamente restringir isso. O senhor trabalha com os carcerários. Como é que isso repercute lá? Sim, a campanha da Fraternidade este ano, ela está escolhendo alguns cenários para a gente estar pensando essa violência. Pensar a violência de uma maneira ampla. E um dos cenários, sem dúvida, envolve os ambientes prisionais, onde eu atuo coordenando a pastoral carcerária aqui na nossa diocese e também no nosso regional, Minas e Espírito Santo. Bem, como foi bem lembrado aqui pelo nosso companheiro na mesa, hoje a juventude ela é afetada de maneira muito grande por parte da violência. Os índices aí dos vários institutos que fazem, que medem, mostram que 70% das pessoas vítimas de assassinato ou até morte no trânsito são de jovens, né? E quem também vem praticando de maneira muito alta a violência são os jovens. E se a gente olha a média de idade hoje do preso, é 21 anos, de 20 a 21 anos. Quando você entra no Ceresp, na penitenciária, você percebe a quantidade de meninos que estão lá, poderiam estar na universidade, namorando, trabalhando, produzindo, contribuindo para a sociedade. E para a igreja, quando se pensa discutir a violência, a gente tem que criar meios e recursos para extinguir a violência, mas necessariamente resgatando vida, né? E para isso é necessário investimento na educação, né? Divisão de renda, né? Emprego, né? Não é que a gente vai combater a violência criando meios, situações, né? Muitas vezes punitivista, né? A nossa justiça hoje, infelizmente, ela apenas pune, ela não consegue ressocializar o sujeito. As unidades prisionais, hoje a pessoa entra e não consegue, depois de 4, 5, passando 15 anos no sistema penitenciário, ela não consegue sair ressocializada. São poucos, né? Com a graça de Deus, empenho pessoal, poucos conseguem deixar o crime, né? E, infelizmente, hoje a sociedade acredita que para diminuir os índices de violência é criando meios, né, que infelizmente gera violência. Por exemplo, aumentando o contingente da polícia, equipando polícia, né, armas, como o senhor bem levantou. Isso já está provado, né? Se a gente olha os índices do Brasil da década de 90 até hoje, né, e olha que vem fazendo vários investimentos na área de segurança pública, aí a gente não entra aqui na questão como vem sendo feito, mas que há investimento, há, né? E, infelizmente, os índices de violência só aumentam mais. O Brasil hoje é o terceiro país do mundo com encarceramento, né, de grande quantidade de pessoas presas. Hoje o Brasil já passou aí de mais de 800 mil pessoas presas, né? E a gente só perde para Estados Unidos e China, que tem uma população 2 vezes maior que a nossa, né? Então, é uma situação muito séria hoje, o sistema prisional, né, não apenas o sistema prisional, mas também
as famílias, a educação, porque existem muitas formas de violência, muitas vezes velada, né? E por isso é que a campanha da fraternidade, a igreja convida a sociedade, no período da quaresma, que para nós católicos é um momento de silêncio, de reflexão, um momento de conversão, nos preparando para a Páscoa, tentar superar os pecados, né? E sem dúvida esse pecado que é a violência que mata, que destrói a vida, né, no Brasil e no mundo. Padre Wellington, Claudinei também. A palavra para mim de toda a conversa foi a palavra a violência é muito ampla. Não adianta a gente querer focar só, por exemplo, lá em um ponto só. Acho que os pontos são muito mais relevantes do que a gente está discutindo aqui. E isso demoraria dias e dias, talvez a gente não chegasse a uma conclusão óbvia para isso. Voltando para a educação, já que eu tenho uma população carcerária que eu não consigo, vocês estão entendendo aqui, né? O programa não consegue ressocializar, e o investimento na criança, ele pode ser melhorado, a pergunta é, se o Estado tem isso, qual que é a solução definitiva para a gente atuar na criança, lá nos seus primeiros tempos, e aí não é só na criança não, é nos pais dela, é no serviço dos pais dela, é na comunidade do entorno, é no que a própria prefeitura oferece para ela, no que o próprio Estado oferece, é desse círculo que eu estou dizendo, é dessa amplitude que eu estou dizendo. O que a gente tem de definitivo já acontecendo nesse momento? Olha, pelo aquilo que a gente acompanha hoje no noticiário e também de pessoas ligadas à educação, né, eu acho que a educação hoje, escola pública, escola municipal no Brasil passa por uma grande crise. Há falta de investimento, né? Eu tenho um amigo que é professor de escola pública, escola municipal, falta formação, né? Falta material didático. Então, eu acho que falta mais empenho e cuidado das autoridades por esse setor, a educação no Brasil, infelizmente. Eu sou padre de uma paróquia do Grajaú, uma paróquia aqui da nossa periferia da cidade, e dentro da nossa paróquia nós temos uma escola pública. E, infelizmente, a gente olha a escola pública, essa escola que está lá dentro da nossa paróquia, Duarte de Abreu, a escola está toda destruída, vidros quebrados, né? O externo da escola está muito feio, né? E não é falta de iniciativa dos professores, dos diretores, falta de recurso, que infelizmente o Estado não consegue enviar. Recurso nós pagamos. Agora, como que vem sendo utilizados os recursos, né? Então eu acho que tem que ter vontade política e a sociedade realmente tem que cobrar. Sem dúvida, é muito melhor a gente cuidar da criança, né, para que ela não caminhe para a vida do crime, é mais barato do que cuidar de alguém que já está preso. Mas a gente também não pode entrar na ilusão que achar que uma pessoa que está presa, tem muitas propagandas assim, custa R$3.000, né? Mas na verdade pode até ser o custo. Mas quando você entra dentro de um presídio, você vê que aquela pessoa que está lá, aquele dinheiro, esses R$3.000 não chega, não tem um chuveiro elétrico, não tem uma cama, né? Tem um colchão ou até uma pedra que ele deita no chão. Então, falta muito recurso para quem está preso, né? E também para outros campos, como a própria educação. Infelizmente, não se investe. De licença, Padre, nós vamos para o primeiro intervalo do nosso programa de hoje. Já voltamos com a mesa de debate aqui pela TVE Juiz de Fora. Estamos de volta aqui com a mesa de debates pela TVE Juiz de Fora, a TV educativa. Eu quero fazer uma pergunta para o senhor, Padre, é o seguinte: a campanha da fraternidade, voltando dela, ela teve 3 fases distintas. A primeira foi a renovação da igreja em 1964, 1965. A segunda, a renovação do cristão, de 66 a 72, se eu estiver errado, você me corrige. E desde 73, quer dizer, já há muito tempo, é voltada à realidade do povo. Em 2005, com o tema Solidariedade e Paz, a campanha da fraternidade passou a ser ecumênica, não é? Como é a participação também das outras igrejas na campanha da fraternidade? Certo. Esse tom de renovação na igreja se dá a partir do Concílio Vaticano II, né? Que é na década de 60, né? Que a igreja percebe a necessidade da abertura, né? De se aproximar ainda mais
do mundo das pessoas, né, do dia a dia das pessoas. É lógico que aquele modelo de igreja que existiu antes do Vaticano II funcionou muito, mas a igreja percebia a necessidade agora, na contemporaneidade, de pensar novas maneiras de alcançar os corações das pessoas. E foi nesse espírito do Vaticano II, na década de 60, que na Igreja do Brasil, principalmente no Nordeste, começou a se pensar muito nessa linha social, né? Não apenas uma igreja que cuida do espiritual, da fé, mas também que ajuda aquela pessoa que tem fome, aquela pessoa que não tem casa, aquela pessoa que não tem emprego, não tem escola, de que ela também possa ter direito, né, a essas outras coisas, e rezando junto com ela, né? Então, a campanha da fraternidade, ela foi incorporada no início da Igreja do Nordeste para todo o Brasil, porque a Igreja do Brasil percebeu que realmente eram temáticas importantes, e a gente não pode separar o ser humano da sua dimensão, né? Porque a gente muitas vezes divide o ser humano em corpo e alma, não pode só cuidar da alma, mas é necessário cuidar do corpo. Então a igreja ela retoma essa veia social, com essa abertura do Concílio Vaticano II, e quer dialogar com o homem, quer dialogar com a sociedade. E para isso ela necessariamente precisa também dialogar com outras igrejas. Né? Você citou aí a de 2005, já aconteceram outras campanhas ecumênicas também, e a gente dialoga bem com quem quer dialogar conosco, né? Então a gente está sempre aberto para todos aqueles que querem discutir a pessoa humana e como ajudar a pessoa humana, né? Existe hoje o CONIC, que é o Conselho de Igrejas Cristãs, né, onde nós estamos sempre discutindo, pensando maneiras e atitudes para estar trabalhando pelo social. Hoje, o trabalho que eu faço na pastoral carcerária, tanto na nossa arquidiocese, Minas, e aquilo que a gente conhece também do Brasil, pela CNBB, há um grande diálogo da Igreja Católica, da pastoral carcerária, com outras igrejas. Por exemplo, aquilo que é o nosso particular aqui na cidade de Juiz de Fora, aquilo que é o CERESP, e penitenciária. Só a Igreja Católica não daria conta de fazer esse trabalho, devido ao grande encarceramento em massa, o grande contingente de pessoas. E muitas igrejas evangélicas fazem um trabalho muito bonito, né? Muito humano, que ajuda a resgatar aquelas pessoas que estão presas, né? E nós apoiamos esse trabalho, como eles também apoiam o nosso trabalho. Muitas vezes o próprio Estado é que cria dificuldade e impedimento, né, para que nós tenhamos acesso, né, aos irmãos que estão presos, né? Que tipo de dificuldade que o Estado promove? Muitas vezes nós somos barrados, né, na unidade prisional. Hoje em Juiz de Fora, graças a Deus, isso já foi superado, né? A parceria que a Igreja Católica e outras igrejas fazem com a direção das unidades, né? Muitas vezes, por determinado procedimento, impede o agente de entrar dentro daquela unidade, né? Nós entendemos que, se estiver acontecendo um procedimento realmente importante, né, que não corra risco, realmente não tem que ser entrado. Mas há também comunicação, maneira de comunicar, né? Então, outras vezes pela roupa, entendeu? A gente não pode entrar pela roupa. Outras vezes é a própria condição do espaço físico que nos oferece. Muitas vezes a gente não tem condição mínima necessária para o nosso trabalho de evangelização, né? A gente não tem uma sala, não tem um espaço específico para um culto ecumênico, não existe. A gente fica no tempo, se estiver chovendo, eles estão lá debaixo da chuva, a gente está na chuva com eles. Se tiver sol, eles com sol, a gente está lá. Então, muitas vezes, quando a gente quer fazer um acompanhamento individual em algumas unidades, o próprio diretor cede a sua sala para que a gente possa fazer esse trabalho. Infelizmente, padre, nós não temos essa condição. Eles veem realmente essa necessidade de uma estruturação. Mas, infelizmente, o Estado, nessa parte, está muito fracassado, né? Muito fracassado, faltando recursos e investimentos, né? O senhor estava falando nisso. O Palacete Santa Mafalda, né, do Delfim Moreira, está caindo ali no centro, foi dado ao Dom Pedro II. Eu fui aluno lá do Colégio, né? Delfim Moreira, fui aluno. Então, essa questão do descaso, né? E nós estamos agora num ano que vai ser um ano eleitoral.
É a hora de começar a pensar que respostas que nós podemos ter. Agora, se o senhor tem jovens de 21 anos sendo encarcerados, normalmente a quantidade de presos é maior do que o espaço. Então a gente sabe que até pela proxêmica, não é, a pessoa fica mais brava, mais nervosa, mais irritada. Como é que vocês atingem? Quer dizer, como é que atinge também a criança? Aí a pergunta para os dois. Então, voltando um pouquinho, quando a pastoral do menor, junto com a pastoral carcerária, né, o Conselho de Execução Penal, enfim, todo esse sistema vai atuar naquilo que a gente gostaria de evitar, que é tanto o adolescente chegarem, no caso da internação aqui no Centro Santa Lúcia, ou no sistema adulto. Por quê? Porque a pastoral se coloca de uma forma, dentro daquilo que o Evangelho pede, né, como um canal também de denúncia, muitas das vezes. Então, o adolescente, se ele está recebendo algo diferente daquilo que o Estado deveria praticar, que é a ressocialização, a chamada medida socioeducativa correta, nós, enquanto agente da pastoral, ao realizar a chamada assistência religiosa, que é o direito humano à espiritualidade que esse adolescente vai ter, então a pastoral funciona como um canal. E nós já denunciamos algumas vezes, com outras reportagens na mídia, enfim, ao Estado, aos meios de comunicação, para a investigação. O que, enquanto material, a campanha da Fraternidade nos aponta, que é o quê? Apoiar, no caso, por exemplo, a pastoral do menor, os conselhos de políticas públicas. Nós, enquanto pastoral do menor, visando exatamente não só atuar, evitar que crianças, e no caso adolescentes, cheguem àquilo que é a internação, que é quando um adolescente comete um homicídio e vai parar na internação por até 3 anos, nós, no período da campanha eleitoral para prefeito, fizemos um documento, tá? Apontando desde a questão da creche, a garantia do acesso à creche integral, tá? Passando pela questão da escolarização, a escola e a educação em tempo integral, tá? A questão do primeiro emprego, o investimento maciço na questão do esporte como saída criativa e meios de possibilidade de emprego e renda. Ou seja, nós fizemos todo um plano e entregamos. Foi na catedral, os prefeitáveis assinaram, tá? Está aí. Serviu de base, inclusive, tá, para o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Juiz de Fora fundamentar seu plano de ação. Está lá, foi entregue. E está desenvolvendo isso? Aí agora é o processo de acompanhar e cobrar. Tá? Nós sentamos depois, eu junto com a Alessandra, mais o diácono, com 4 secretários de governo da atual administração, e eles fizeram ponderações. Nós queremos, não tem como dar 100% de creche, mas é isso que a gente quer. Fomos ponderando e é isso que nós vamos acompanhar. Tem tempo? Um dado que me preocupou muito foi a média de idade dos encarcerados, 21 anos, é isso? Existe uma média de tempo que eles vão ficar lá, porque me parece que entrando com 21, talvez eles saiam com tempo que eles ainda vão ter que se inserir no mercado de trabalho, né? Nesse ponto, existe alguma ação voltada para essa recolocação? Porque eu sei que tem empresa lá dentro, não tem uns? Tem algumas empresas que fazem alguns trabalhos, a própria prefeitura faz esse convênio, no caso com os que já foram julgados, né? Aqueles presos que estão já na penitenciária. Hoje, 40% dos presos são presos que não foram julgados. 40% não foram nem julgados. Então, é uma questão muito séria. A arquidiocese, né, nós buscamos, através da vara de execução penal, nosso bispo Dom Gil, ele tem muita preocupação com essa questão social, a violência, e a arquidiocese já tem esse trabalho antigo, antes mesmo da campanha da fraternidade, né? Nós temos aqui uma linha de ação feita com a vara de execução penal, o doutor Evaldo, que é o juiz da vara de execução. Nós realizamos, junto com a vara de execução, um projeto modelo que já acontece em outros presídios no Brasil, que é a remissão por leitura, né? A cada livro lido, o preso consegue remir lá 3 dias da sua pena. Então, nós conseguimos várias doações de livro, a própria vara de execução comprou bastante livro, a arquidiocese também comprou, outros foram doados. Então, já temos
a biblioteca em 2 unidades já funcionando, com professores do Estado, né, que já foram contratados, que trabalham lá. Então, existe muito trabalho, muito empenho dos diretores que estão lá trabalhando e criando saídas, né, e a Arquidiocese abraça. Um outro trabalho importante da Arquidiocese é a Fazenda da Esperança, né, que é bem conhecido no Brasil, né, desde a visita do Papa já emérito Bento XVI, ficou ainda mais conhecida a Fazenda da Esperança. E nós temos hoje a Fazenda da Esperança, né, lá em Guarará, onde faz um trabalho de prevenção, de resgate daquelas pessoas que estão no vício das drogas. Nós temos também o Instituto Padre João Emílio, né, bem pertinho aqui de nós, na Avenida de Rio Branco, onde existe um acolhimento quase a 200 crianças. Né? O Instituto hoje é o Padre Leomar que coordena, faz esse trabalho de dar alimentação da manhã, almoço e além do reforço escolar com outras instituições. Então, outro trabalho muito importante também, que é a obra dos pequeninos, né? Muito bonito o trabalho com os moradores de rua, também a Casa da Mulher, que acolhe as mulheres marginalizadas que sofrem violência. Então, a Arquidiocese faz esse trabalho bonito de acolher dos vicentinos, apoiando a família. Muitas vezes, no trabalho com o preso, a gente não atende só o preso, mas atende também, muitas vezes, a família. Ele mesmo pede: padre, eu estou bem aqui, visita lá a minha casa, olha minha esposa, meus filhos, a minha mãe, e a gente faz esse trabalho junto, né, com os vicentinos, com outros órgãos da igreja, e que busca combater a violência de uma maneira humana, de uma maneira amorosa, né? E muitas vezes a igreja faz esse trabalho com recurso da igreja, com dízimo, né, com dízimo. Infelizmente vou ter que na hora de chamar o próximo intervalo. O nosso próximo bloco, a gente vai falar também sobre solidariedade. Eu gostaria que vocês ajudassem a gente, né, nesse tema também. Já voltamos depois do intervalo, não saia daí. Mesa de debates. Oferecimento Unimed 45 anos. Cuidar de você sempre foi o plano. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto.